Olá e bem-vindos a mais um episódio do Poker Bytes. Desta vez nós selecionamos mãos dos profissionais de poker para melhorar o seu jeito de jogar com As e Rei em Cash Games No Limit Hold'em. Como provavelmente você já sabe, o As e Rei é uma das combinações de mãos mais fortes, o suficiente até para algumas vezes ir all-in pré-flop. Vamos ver o que o membro do Team Online Tyler Frost 012 faz com As e Rei contra um oponente desconhecido. Bom, aqui com o As e Rei no botão, eu vou fazer a tribet. Ele fez 3 vezes aqui. Eu vou fazer 2,50, 10 vezes, tá bom? Essa na realidade não é uma situação muito boa. Eu tô procurando pelo jogador e eu não consigo achar ele. Eu acho que eu vou empurrar tudo, mesmo sem histórico com ele. Mas depende do jogador, quer dizer, grande parte dos jogadores só vão ter asas aqui. Mas os jogadores mais soltos vão aparecer com par de dama, que você tem 50-50 de chances contra ele. Também pode aparecer com As e Rei. E o melhor resultado aqui é se ele simplesmente largar, como aconteceu. Esta mão é uma das situações onde é uma boa ideia ir all-in pré-flop. Contra o aumento de um único oponente, você deve fazer uma tribet a maioria das vezes. Mas quando enfrentar uma 4bet, é hora de tomar uma decisão. Aqui vão 2 pensamentos a se considerar. Quando for all-in, você terá boa equidade contra muitas mãos, até mesmo contra pares de valetes ou damas. Você também pode ganhar o pote agora mesmo, o que é sempre bom. Haja com muito cuidado contra jogadores tight. Se você estiver enfrentando um oponente que sempre vai all-in apenas com ases e reis, nem sempre será uma boa ideia colocar todas as suas fichas no meio da mesa. Muito bem, então vamos ver como o Team Pro Online Felix Schneiders joga contra uma 4bet de um jogador tight. Um jogador sólido faz uma 4bet em cima de mim e eu estou em posição. Eu não acho que a minha mão é boa o suficiente para empurrar tudo agora, porque ele vai ter uma mão forte nessa situação, mas eu acho que é boa o suficiente para pagar e ver o flop em posição e ver o que acontece a partir daí. E esse obviamente é um flop ruim, é um flop bem ruim para um As e Rei. Eu acho que ele vai ter um número razoável de ases, reis e damas no leque dele aqui, mas ele também vai ter As e Rei às vezes. Parece uma continuation bet pequena só, mas eu sinto que ele tem bastante força aqui na mão e o board também não é muito bom para As e Rei, então eu vou deixar passar essa mão. Você percebeu os 2 motivos pelos quais Felix não fez uma 4bet nessa situação? Ele estava contra um jogador tight e ele estava jogando em posição, o que lhe dava uma vantagem no flop. E se errasse, ele não teria problema em desistir do As e Rei. Quando você for tomar a decisão de ir ou não ao in pré-flop, colete o máximo de informações que puder. Na próxima mão, o Team Pro Raymond Hu revela um pequeno segredo, que pode lhe ajudar a tomar melhores decisões pré-flop. Bom, um desconhecido fez um raise, ele não fez nada até agora, mas a gente não tem nenhuma razão para acreditar que a gente não tem a melhor mão. E nesse ponto eu acho que a gente tem a melhor mão, então acho que é uma situação de re-raise pra gente, já que a gente quer colocar algum dinheiro aqui no pote. Ele instantaneamente faz um re-raise na gente. A gente podia definitivamente empurrar tudo aqui, mas a gente não realmente precisa. Eu acho que quando ele faz o re-raise rápido assim, é menos provável que ele vai ter As e Rei. Eu acho que é mais provável que ele tenha par de dama, As e dama. Então eu vou ir pra frente aqui e vou empurrar tudo. E ele largou aqui. Eu acho que ele estava blefando então. Isso mesmo, Raymond baseou sua decisão na velocidade que seu oponente agiu. A tendência é que os jogadores tenham uma boa mão quando eles levam mais tempo para pensar. Tenha isso em mente da próxima vez que enfrentar um grande re-raise. Fazer a leitura da velocidade de ação pode ser uma ferramenta muito poderosa. Ok, então vamos nos concentrar no jogo pós-flop.
Se você acertar o flop, você já tem um plano de como vai jogar a mão, certo? Bom, eu fiz uma tribet contra um vilão desconhecido com As e Rei aqui e eu definitivamente vou fazer a c-bet nesse flop. Agora que ele pagou o flop, ele pode ter algum Rei X, mas ele também vai ter uma boa quantidade de Dama X no leque dele. Por isso que eu vou fazer um check no turn e fazer uma aposta por valor no river. Eu acho que é melhor assim, já que eu acho que ele só vai me pagar com uma dama se eu fizer o check no turn e ele também vai me pagar com o rei de qualquer jeito. Quer dizer, eu estou tirando algum valor contra o rei X, como eu fiz aqui nessa situação, mas eu também consigo extrair mais valor contra a dama X desse jeito. Com uma mão como Ice Rei num board seco como esse, não tem muitas mãos piores que eu conseguiria extrair valor aqui nas 3 rodadas. A mensagem mais importante dessa mão é: sempre pense como maximizar os seus lucros quando acertar top pair com top kicker. Por exemplo, tente dar check no turn contra um único oponente quando estiver em posição, para tentar ser pago por mãos piores no river. Com As e Rei, você não vai acertar muitas mãos no flop que são confortáveis para jogar quando os stacks são grandes. Quanto mais fichas os jogadores tiverem, mais difícil isso vai ficar. Veja agora com Tyler Frost. São em situações como essas que a gente se complica tendo um stack tão grande. Eu acho que eu vou fazer a tribet aqui, mas eu não tenho certeza se isso é bom. Eu acho que só pagar também é bom. Eu espero que ele pague aqui com um leque bem grande. Eu provavelmente vou ter que fazer a c-bet aqui. Isso é bom, é praticamente o que eu estava esperando. Se ele jogasse de volta contra mim, eu não ia acreditar muito nele, mas também não tem muito que eu poderia fazer sobre isso. Não há dúvida que contra um único oponente você sempre deve fazer uma continuation bet em flops secos, especialmente quando você fez uma tribet pré-flop. Como Tyler disse, não existe muito que você possa fazer contra um check raise no flop. Por quê? Por causa dos grandes stacks dos jogadores. Então, faça a sua vida de jogador de poker ser um pouco mais fácil, apenas pagando os aumentos pré-flop quando estiver jogando com muitas fichas. Mantenha o tamanho do pote sob controle, embora isso não vá proteger você em todas as decisões difíceis. Algumas vezes, até mesmo os profissionais ficam confusos jogando As e Rei quando estão deep stack. Perceba quantas vezes Félix muda de ideia na próxima mão. Eu tomei uma tribet, é uma tribet bem pequena, então eu só vou pagar. Eu podia vir por cima, mas eu não conheço o vilão, então eu só vou deixar o pote um pouco menor. A gente também tem bastante fichas e isso é um aspecto bem importante para se considerar nessa mão. E esse é um board bem seco. Eu só vou pagar e ver se eu consigo extrair algum valor dele blefando com mãos mais fracas. Eu acho que eu consigo extrair mais dinheiro dele desse jeito. Agora no River eu acho que eu tenho que apostar. O Valete é uma carta que ele pode ter acertado. Ele pode ter acertado com As Valete, Dama e Valete, ou então um Valete 10. Agora ele fez um mini raise, que parece bem forte. É uma linha bem forte para mim. Ele pode ter par de valetes. Ele também pode estar fazendo slow play em alguma coisa. Ele pode ter rei valete. É difícil aqui. Eu não vejo as pessoas fazendo isso como um blefe bastante vezes. Então eu acho que isso vai ser um par de valetes ou nada aqui. Mas eu não estou muito certo sobre isso. Eu posso estar dividindo com ele aqui às vezes, mas é estranho da parte dele aparecer aqui com Ice Rei numa situação dessa, para ser honesto. Eu não estou muito certo, para ser honesto. Um raise no river sempre vai ser uma jogada forte na maioria das vezes.
Ele fez um grande call e achou um outro Ace-Rei. Na verdade, esse é um dos melhores resultados que ele poderia encontrar nessa situação. Não é porque você acertou um par que isso significa que você deva se comprometer com o pote. Considere desistir também, especialmente contra aumentos no river. Muito bem, esse episódio teve muita coisa para colocar na cabeça. E as lições mais importantes desse PokerBite são: 1. Ace-Rei é uma mão muito forte, e algumas vezes você quer até mesmo colocar todas as suas fichas em risco pré-flop. 2. Tudo bem apenas pagar os aumentos. Você não precisa fazer a 3-bet, 4-bet ou 5-bet toda hora. 3. Quando acertar um par, sempre planeje como extrair o máximo de valor, mas também esteja preparado para desistir se sofrer um aumento. E finalmente, algumas vezes até os prós ficam confusos. Boa sorte nas mesas e até a próxima edição do PokerBites.